boa alternativa a ser implantada na empresa? Apesar das pessoas considerá-lo motivador, né? O salário ele não é estimulante durante muito tempo, então ele é um fator que motiva, mas ele motiva por um tempo pequeno e são necessárias as outras condições. Então, o reconhecimento, o crescimento profissional, você se sentir útil naquilo que você faz, fazer o que você gosta. O próprio empreendedor poderá definir essas estratégias através de pesquisas e através de suas próprias ideias, mas também poderá buscar auxílio de especialistas da área. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Carmine Rulo, que é auditor fiscal, delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo, professor universitário, enfim, um homem de uma bagagem muito grande. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury. Dr. Carmine, qual seria a orientação que o senhor daria, baseado na sua experiência, no seu conhecimento, para quem quer se tornar empresário? Qual seria o seu primeiro conselho? Aí eu diria a ele o seguinte: tentar fazer com que o sonho se torne realidade, né? Então, às vezes tem que parar de sonhar e colocar o pé no chão para ver se tudo aquilo é verdade, né? Então, ele tem que se informar, se orientar com bons profissionais para pesquisar antes de começar a fazer. Perder um pouco de tempo antes do negócio para que o negócio se realize no futuro, porque acho que hoje a quantidade de fracassos é muito grande, né? E o empresário, o empreendedor, ele tem que se preocupar um pouco mais com isso. Então ele deve procurar profissionais, contadores especializados que os auxiliem, administradores, ou seja, faça pesquisas, pesquise antes de começar o seu negócio, porque o fracasso é terrível, ele desmotiva, ele vai ficar abatido com a situação. E as sequelas são permanentes, né? Creio que sim, porque aí de repente a pessoa acha que não pode realizar, talvez possa, mas não aquele negócio em si outro, né? O senhor que é responsável pela parte de imposto de renda da pessoa física, um dos grandes responsáveis aqui em São Paulo, teve uma mudança do ano passado para cá. Não existe mais papel, isso é real? É verdade. A partir desse ano, todas as declarações têm que ser feitas em forma eletrônica e transmitidas via internet. Isso é uma realidade hoje. Ou seja, tudo eletrônico. Mas também mudou um pouquinho a filosofia, não mudou? Ou seja, a Receita agora busca mais transparência, busca parceria, busca dar oportunidade para corrigir as declarações. Como é que isso ocorre? O que é esse demédio? O que são essas coisas? Não, acho que aí temos que fazer um pouco de um pequeno retrospecto. Se pensar, a declaração via internet começou na década de 90, né? Ao longo do tempo, a Receita Federal foi percebendo que não bastava a gente pedir para o contribuinte declarar. A gente tinha que dar a oportunidade de contribuinte checar se as informações que ele prestou batiam com as declarações que a gente cruzava, as informações. Então, hoje, a figura do leão já não é a figura de antigamente, né? Não existe mais aquela figura de medo, de paura, não. Eu acho que a situação nesse momento é: o contribuinte faz sua declaração, suas informações serão confrontadas com várias outras declarações, principalmente das empresas que pagam, principalmente dos fornecedores de assistência de saúde. Todas essas informações são cruzadas e logo após a transmissão da declaração e terminado o prazo, o contribuinte vai começar a poder ter acesso ao processamento da sua declaração. E esse processamento pode ser feito via internet. E esse acesso, desculpe, pode ser feito via internet. E aí o contribuinte vai poder checar, primeiro, se a declaração caiu ou não em malha. Se ela caiu em malha, qual é o motivo? Né? Coisa que antigamente não se mostrava. Então, esse aspecto da transparência é justamente uma mudança de postura da Receita Federal no sentido de auxiliar o contribuinte a dar essa informação para ele. E mais, se ele perceber que ele cometeu algum erro, que ele declarou, em vez de 10 mil, colocou 100 mil, por uma digitação errada, que ele pode retificar a declaração em tempo, antes de que qualquer procedimento fiscal seja realizado. Ou seja, existe um cruzamento de informações hoje
que praticamente tudo aquilo que ocorre na economia oficial, vamos dizer assim, na economia legal, existe esse banco de dados com informações dentro da Receita e elas são cruzadas Sim. na apuração das declarações. Porque o contribuinte ele sofre várias retenções na fonte, seja em aplicação financeira, trabalho assalariado, trabalho não assalariado. Então, todas essas informações são prestadas por aquele que recebeu o serviço, por aquele que pagou. Então, essa já é uma fonte de cruzamento de informações. Movimentação financeira é outra fonte de informações. A mais recente fonte de informações é a DMED, que é a Declaração dos Serviços Médicos. São as empresas, né, que prestam serviços médicos, e essas empresas hoje têm que apresentar uma declaração justamente para confrontar o assunto de despesa médica. Esse assunto é um assunto de grande incidência em malha, e muitas das vezes o contribuinte tinha razão, mas ele sofria o transtorno de cair em malha e ter que apresentar os comprovantes. Agora, nossa ideia é diminuir a quantidade desse transtorno, quer dizer, fazer com que esse transtorno seja menor e que as declarações, agora a DMED, né, quer dizer, as empresas que prestam serviço, plano de saúde, vão prestar as informações e essas informações vão ser cruzadas com os valores que o contribuinte alega que pagou. Com isso, aquelas situações que o contribuinte tinha uma despesa médica muito grande e só por esse motivo cair em malha, vão deixar de existir, né? Você vai ter uma situação muito mais confiável. Né? E o contribuinte tem que tomar cuidado na hora de declarar. Claro. Agora, a origem desse dinheiro é do próprio plano de saúde, que vem para a conta do contribuinte e que paga o hospital, em vários casos. Uma situação essa que você está falando é uma situação parecida com a de reembolso, né? Isso, essa similar situação, ou parecido. É verdade. Então, aí, na própria declaração existe. Por exemplo, eu paguei 100 para o plano de saúde, né? Mas ele me reembolsou 30. Então, você vai ter... Existem esses campos na declaração. O contribuinte pode tomar cuidado e vai perceber esses campos e preenchê-los corretamente. E o importante é que mesmo que ele cometa um equívoco depois, né, faz a coisa certa, mas mesmo que cometa um equívoco depois, dá tempo de consertar. Né? A única coisa é o sigilo fiscal, porque é importante que o contribuinte saiba que só ele está tendo acesso àqueles dados. Né? Então, a certificação digital é a melhor forma, mas nem toda pessoa física possui o certificado. E aí, uma outra forma que a Receita encontrou é a senha de acesso. A senha de acesso, ela vai permitir que o contribuinte que a gente confronte alguns dados pessoais do contribuinte e garantir que ele é ele mesmo. E aí ele vai ter um período para acessar essas informações. De qualquer forma, por um jeito ou por outro, ele vai ter acesso a essa informação. O senhor aconselharia as pessoas a buscarem a certificação digital como pessoa física ou continuar utilizando senha? Sua avaliação, claro que pessoal. Não, quanto ao risco, eu acho que não existe risco tanto num quanto no outro. Não haveria problema com relação a isso, né? Eu acho particularmente que certificado digital é um caminho sem volta. Cedo ou tarde as pessoas vão precisar do certificado digital, né? Então eu acho que até bancos, acho que em breve vão começar a se utilizar desse tipo de serviço, né? Acho que a nossa assinatura manual, ela está deixando cada vez mais ser usada. Com o passar do tempo vai embora. Uhum. Bom, quando se fala em tributação, imposto de renda, um dos grandes temas do momento, e claro que não é imposto de renda à pessoa física, mas acaba esbarrando direto e indiretamente, refere-se à importação. Uhum. A transferência de empresas para empresas, do exterior para cá, daqui para o exterior. Como que a Receita, a aduana, enfim, como é que eles buscam mecanismos para evitar benefícios tributários, se é que se pode chamar assim, e se o governo federal tem algum mecanismo para isso? Nossa, nessa área do mercado internacional existem vários assuntos que podem ser tratados, né? Desde regras antidumping, que seria uma forma de se preocupar com países que eventualmente subsidiam exportações, né? E aí você cria uma regra antidumping justamente para compensar esse subsídio, até legislação de preço de transferência, né? Que é um assunto um pouco mais complexo, mas acho que dá para explicar em poucas palavras, né? Legislação de preço de transferência se aplica para empresas que têm coligadas no exterior, né? Então aí você pode ter várias situações.